Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção nessa palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavra de Deus. Esse é o canal que Deus tocou no meu coração para criar, para essa palavra poder ser pregada e compartilhada. Agradeço a você que tem atendido aí o meu convite, tem se inscrito no canal e que tem compartilhado os vídeos, que tem divulgado aí nas suas redes sociais. Muito obrigado porque você está sendo um servo do Senhor útil e está me ajudando a pregar essa palavra. Desejo que cada vídeo desse canal esteja sendo bênção na sua vida, alimentando a sua alma e sendo a voz do Senhor falando contigo. E eu peço a você que tem visto os vídeos aí através dos compartilhamentos que você está tendo acesso, mas ainda não se inscreveu no canal, convido você a conhecer o conteúdo do canal, convido você a se inscrever, convido você a clicar no sininho para receber as notificações e que você assista ao vídeo por pelo menos 2 minutos para que então você possa dar o seu like e com isso o YouTube entende que você deseja permanecer inscrito no canal. A todos vocês eu peço que continuem aí compartilhando os vídeos, dando like, indicando o meu canal para os seus grupos, para as suas redes sociais, para que essa palavra continue sendo pregada e espalhada. O tema que Deus colocou no meu coração é: escolha transformar a provocação do inimigo em oportunidade para mudar a sua história. Escolha transformar a provocação do inimigo em oportunidade para mudar a sua história. Essa palavra está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do 1 ao 18. Vem comigo que nós vamos então conhecer aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E quando Deus quer falar, cale-se toda a terra. Então, vem comigo. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Ana, quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva.
Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Que Deus esteja abençoando grandemente esse texto, como já foi lido aqui. Eu falei do 1 ao 18 e acabei lendo o 19. Agora nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes acerca desse texto. Vamos relembrar algumas coisas que já ouvimos e eu creio que Deus já está falando aos nossos corações. Bom, vamos começar pelo verso 1. Nós vemos que aqui conta a história de Eucana, a origem de Eucana, quem era ele, e que ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Verso 2 que eu estou falando agora. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Aqui tem uma primeira informação. Não sabemos exatamente quantos filhos Penina tinha. Eucana menciona, inclusive, que quando eles iam fazer o sacrifício, ele dava porção para Penina e aos filhos e filhas dela. Então nós conseguimos entender que Penina tinha alguns filhos. Não podemos precisar quantos. E sabemos que eram filhos e filhas, então eram meninos e meninas. Bem, então essa informação guarda com você aí. Penina vinha sendo uma mulher abençoada com vários filhos, mas nós aprendemos aqui que Penina não era uma mulher grata ao Senhor pela bênção de ter filhos e filhas, de gerar vidas. Ela implicava com a Ana porque a Ana não tinha filhos. Ela não era grata ao Senhor por ela ter filhos e Ana não ter. Ela simplesmente implicava com a Ana. O que nos aponta também para uma outra questão, que o próprio texto nos fala aqui. O texto, nós lemos aqui que Eucana amava Ana. Ele dava para ela uma porção dupla, para ela poder oferecer sacrifício ao Senhor. Penina, por outro lado, não era amada, gerava filhos e filhas, mas não era amada por Eucana. E essa frustração que a Penina carregava se transformava em uma irritação e ela descontava toda a sua frustração na Ana, fazendo com que a Ana se irritasse, chorasse e não comesse. Aprendemos aqui o seguinte, que a Ana, ela direcionou o olhar errado. Ela olhou para a Penina, ela olhou para a provocação da Penina, ela olhou para o incômodo que a Penina lhe causava, espezinhando ela todos os anos quando eles iam adorar o Senhor. Até que um dia, Ana recebeu do Senhor um despertamento. Ela entendeu que ela deveria mudar o foco. E para nós no século XXI precisamos entender isso. Por isso Deus tocou no meu coração batizar essa mensagem, vamos dizer assim, denominar essa mensagem com esse título. Escolha transformar a provocação do inimigo em oportunidade para mudar a sua história. Ano após ano, quando nós lemos aqui, a Ana vinha sendo incomodada pela Penina. Penina vinha irritando a Ana todos os anos. E Ana chorava, e Ana não comia, e o Eucana se preocupava, e certamente com isso aí ela acabava sendo uma mulher um tanto quanto incômoda para o Eucana. Porque o Eucana a amava, mas toda hora se preocupando. Tem uma hora aqui que a gente leu aqui que ele fala: poxa, por acaso eu não sou para você mais do que 10 filhos? Não podemos afirmar que essa era a quantidade de filhos que ele tinha com a Penina. Podemos afirmar que Penina tinha alguns filhos, e eram meninos e meninas. Não podemos afirmar a quantidade, mas nós entendemos que aqui o Eucana já estava ficando incomodado com aquilo. Ele queria também que Ana a amasse do mesmo jeito que ele a amava. Então, outra coisa que precisamos tirar para as nossas vidas, quando nós olhamos muitas vezes para a direção errada e nos preocupamos com as coisas erradas e esquecemos de focar a coisa certa, nós de repente acabamos arrumando outros problemas. Então aqui de repente Ana poderia já estar arrumando algum problema para o próprio casamento, que o Eucana já estava começando a ficar um tanto quanto incomodado com a situação. Por acaso eu não sou maior
melhor do que 10 filhos. Então, Ana teve o despertamento. Olha o verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma angustiada chorou muito e orou ao Senhor. Aqui tem outra lição para nós aprendermos. Ana entendeu no meio dessa angústia que ela precisava mudar o foco, parar de olhar para o Eucana, tipo querer dar filho para o Eucana, mesmo sem condição de ter, parar de olhar para a provocação que a Penina fazia, irritando ela ano após ano, e ela decidiu então olhar para o Senhor. Ela decidiu fazer o que a gente costuma dizer, falar com quem resolve, falar com quem efetivamente resolve a situação. E existem coisas na nossa vida, meus queridos, vocês aí que estão vendo esse vídeo, que não dá para nós fazermos. E nós precisamos entender que quando está além do nosso alcance, precisamos passar a bola para o Senhor, porque Ele resolve. Precisamos clamar a ajuda do Senhor, porque Ele resolve. E foi o que a Ana resolveu fazer. Com a alma angustiada, como nós lemos aqui, ela chorou e orou e fez um voto. Ela fez um voto ao Senhor. Ela prometeu que entregaria o seu filho ao Senhor, se assim o Senhor lembrasse dela e concedesse a ela a oportunidade de ter um filho. Observada por Eli, nós aprendemos uma outra coisa aqui com relação ao próprio Eli. Ele já era um sacerdote totalmente sem visão espiritual, porque um sacerdote que se diz um sacerdote do Senhor, que se diz aquele com quem o Senhor fala, não perceber a diferença entre uma mulher embriagada e uma mulher angustiada foi forte. Então nós vemos muitas vezes aí no século XXI muitos líderes sem visão espiritual, não conseguem diferenciar. No meio de um culto, por exemplo, isso acontece especificamente no meio pentecostal e acontece infelizmente com uma certa frequência. Sabe aquela parte do movimento? Muito líder que não consegue diferenciar quando verdadeiramente é o Espírito Santo que está tomando a pessoa e a pessoa está no movimento, ou quando é Satanás, ou quando é a carne. E infelizmente tem muita gente que faz essa coisa do movimento aí, porque aprendeu, ensaiou, faz na carne. Ou muitas vezes também é o próprio diabo que está fazendo. E tem muito líder que está deixando passar batido. Tem muito líder que está cedendo púlpito para pessoas desajustadas pregarem, tem muito líder cedendo púlpito para pessoas desconcertadas pregarem, porque já perderam a visão espiritual há muito tempo. Já perderam a visão espiritual há muito tempo, não conseguem diferenciar quem verdadeiramente está sendo convidado para pregar, sendo usado pelo Senhor, e quem está pregando na carne só para atender a agenda, quem está com a vida toda zoada, desconcertada, em pecado, subindo ao púlpito para pregar, e quando sai do púlpito continua a vida de pecado. Tem muito líder que vai perder a visão e não consegue diferenciar isso. Assim como tem muito líder também nos dias de hoje, eu estou falando numa época que nós estamos entrando numa época de eleição, tem muito líder que está confundindo as coisas, está botando a política dentro da igreja, está aparecendo aquele montão de irmãozinho de eleição, aparecendo para pedir voto, e só aparece nas igrejas em época de eleição. Isso acontece, infelizmente, com frequência. Tem muito líder que já perdeu a visão espiritual, está deixando esse povo entrar dentro da igreja para pedir voto. Isso é errado. Isso é errado. O cristão, ele participa da sociedade, porque ele não é um alienígena. O cristão participa da sociedade. O cristão cumpre com seus deveres. No Brasil, o voto é obrigatório. Então, o cristão tem a obrigação de sair de casa para votar. Mas isso não significa dizer que o cristão tem que se enfronhar na política. E principalmente levar a política para dentro da igreja. Igreja não é lugar de política. Púlpito não é lugar de pregação política. Púlpito não é lugar para pregar nem a favor de A, nem a favor de B, nem a favor de C. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Igreja é lugar onde se prega a palavra. Eu estou trazendo isso tudo para dentro dessa mensagem. Nós vemos aqui que Eli era um sacerdote que já estava totalmente sem a visão espiritual. Tanto que no capítulo 2 a gente vai ver lá, no capítulo 2, 3, a gente vai ver que Deus levantou Samuel para entregar uma sentença muito dura para Eli e para seus familiares.
mas isso aí é para uma outra pregação. Então vem comigo aqui que nós entendemos agora o quanto é perigoso um sacerdote, um líder sem visão espiritual, o estrago que ele faz quando não sabe diferenciar. Mas a Ana, como a gente estava vendo aí que a Ana estava focada naquilo que o Senhor tinha para fazer com ela, ela logo deu uma dura no Eli. Peraí, Eli, não me confunde, tá? Eu sou uma mulher angustiada, eu não bebi vinho, não bebi bebida fermentada, eu estava simplesmente derramando a minha alma diante do Senhor. Não me tome por uma vadia, não me julgue por uma vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Depois que a Ana teve que repreender esse sacerdote, colocar esse sacerdote no lugar dele, que é o lugar de um líder espiritual, que é o lugar de alguém que deveria estar atento para enxergar a necessidade que a Ana estava ali carregando, aí o Eli pegou e respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então a Ana disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. E aí no verso 19 nós vimos que na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor e aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Então aqui nós aprendemos outra coisa importantíssima. A Ana, ela foi lá, ela viu que precisava mudar a forma dela olhar. Ao invés dela olhar para o inimigo, ao invés dela olhar para a provocação do inimigo, ao invés dela olhar para a frustração do marido que já estava ficando incomodado com aquela história, ela decidiu olhar para o Senhor. Ela decidiu abraçar a oportunidade que o Senhor estava dando a ela para mudar a história dela, porque ela foi falar com o Senhor, ela confiou, ela acreditou. E ela logo em seguida foi fazer a parte dela. Então aqui vai outro ensinamento muito importante para nós. Nós precisamos confiar no Senhor, entregar as nossas coisas nas mãos do Senhor, aquilo que não dá para nós fazermos. Ana vinha tentando, não estava conseguindo engravidar. Então ela pegou e orou. Mas logo em seguida nós lemos o verso 19, ela foi fazer a parte dela, como mulher casada, ter relações sexuais com seu marido. Ela não simplesmente, vou confiar no Senhor e pronto, o Senhor vai estalar o dedo e eu vou ficar grávida. O Senhor até pode fazer isso. Maria concebeu Jesus sem o contato físico com o homem, nós sabemos da história muito bem. Aquela foi uma direção que o Senhor deu para que houvesse o nascimento do Messias, que nasceria por uma virgem. Mas não foi o caso da Ana. Agora vem comigo aqui que nós vamos entender outra coisa bastante importante com relação a esse assunto. Então, quando a Ana entendeu que ela também precisava fazer a parte dela, então ao invés dela ficar lá muriando porque não tinha filho, a Bíblia nos diz aí, nós lemos que o coração dela já não estava mais angustiado, o semblante dela já não estava mais tão triste, e ela foi adorar o Senhor, o que nos dá um exemplo claro de que ela estava se sentindo bem. Ela foi adorar o Senhor e foi fazer a parte dela, se deitar com o marido, ter relação com o marido. E aí o Senhor olhou e peraí, ela está fazendo a parte dela. Ela veio, clamou, buscou, orou, chorou e foi lá fazer a parte dela. Então eu vou entrar no assunto aqui. Aí o Senhor se lembrou dela, como acabamos de ler. E aí nós vemos nos versículos seguintes que a Ana ficou grávida, ela cumpriu o que prometeu, quero deixar isso bem claro, é outro ensinamento aqui, tá? Ela fez um voto ao Senhor, que se o Senhor lembrasse dela e desse a ela o filho, ela entregaria o filho ao Senhor. Ela cumpriu. E infelizmente tem muita gente na casa de Deus que é abençoada e é incapaz de cumprir o que promete. Quando está na pior, promete, ora e busca, dizendo que quando tiver numa melhor, vai ser dizimista fiel, vai ser contribuinte liberal e vai trabalhar na obra do Senhor, vai se dedicar ao Senhor. Aí quando recebe a bênção não faz nada do que prometeu, não faz nada do que jurou, não faz nada do que tratou com o Senhor. Esquece, dá a crise de amnésia. Começa a achar que não tem tempo, começa a se justificar dizendo que estou trabalhando muito, não tenho tempo.
Mas o interessante, né, que quando estava desempregado achava todo o tempo do mundo para poder estar na igreja, não queria fazer outra coisa. E desde quando o tempo, quantidade é o tempo exclusivo que Deus quer? Deus, ele sabe muito bem quando a pessoa tem realmente pouco tempo, quantidade para dar. Mas Deus se preocupa muito com o tempo, qualidade. Ele se preocupa muito com a administração do tempo. Então, podemos sim, no meio dos nossos afazeres diários, mesmo que sejam muitos, tirar um tempinho para estar com o Senhor. Isso aí depende de onde nós colocamos o nosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, nós aprendemos aqui que com a Ana, enquanto olhou para a provocação que a Penina fazia, a vida dela estava indo de mal a pior. Ana, enquanto focou na irritação que a Penina lhe causava, a vida dela estava indo de mal a pior. Ana, enquanto ficou preocupada em querer agradar o Eucana, a vida dela estava indo de mal a pior. Enquanto ela se preocupava em dar um filho para Eucana, a vida dela estava indo de mal a pior. Ela se preocupando em atender às exigências do Eucana, como nós vimos num dos versículos, que Eucana questionou ela, perguntando a ela se ele não era melhor do que 10 filhos. Ele já devia estar ficando, com português claro, de saco cheio do assunto da Ana, de negócio de não ter filho, não ter filho, não ter filho. Essa frase nos dá um indicativo. Quando Ana captou tudo isso, ela resolveu fazer a parte certa, que é orar, que é clamar ao Senhor. Ela entendeu que ela precisava de ajuda, e a ajuda que ela poderia ter só viria do Senhor. E ela foi lá no santuário e clamou. Então, outra lição aqui. Não é ficando em casa prostrado que você vai conseguir vitória no meio da sua luta. Não é ficando em casa deitado, entregue à própria sorte, que você vai conseguir vitória na sua luta, não. Agora, deixa eu diferenciar. Se você está deitado na sua casa, você está enfermo, você está operado, você precisa fazer repouso, então você obedeça ao médico. Eu estou falando de quem está prostrado porque não consegue ter força. Eu estou falando de quem está prostrado porque está se entregando. É diferente. Então, vem comigo. Então, você precisa aprender isso aí, tá? Se quiser vitória, você precisa se movimentar. Inclusive ir ao santuário, buscar a face do Senhor. Foi o que a Ana fez. Nós aprendemos que, como ela estava focada, ela foi orar, foi falar com o Senhor. E quando a gente vai orar e falar com o Senhor, a gente se derrama. O Senhor não está procurando orações com aquelas palavras bonitas. O Senhor não está procurando isso. O Senhor não está procurando orações longas, feitas para todo mundo achar bonito. O Senhor não está procurando isso. O Senhor está procurando gente que se derrama diante dele, coração aberto, gente que se derrama diante dele, querendo realmente ouvir o que ele tem para dizer. Então, dentro desse contexto aí, a gente aprende com a Ana, tá? Que ela orou, clamou, se derramou diante do Senhor, tá? E o Senhor ouviu aquilo que ela estava falando com ele. Nós aprendemos também nesse texto, e nós já estamos caminhando para fechar, que Eli já era um sacerdote totalmente desviado da presença do Senhor. Ele já não sabia diferenciar o que é unção ou o que é embriaguez. Veja você. E nós falamos aí que infelizmente nós temos muitos líderes aí que já perderam totalmente a visão. Perderam totalmente a visão espiritual, estão totalmente fora daquilo que Deus quer. Já dei alguns exemplos aí. Aí nós aprendemos com a Ana que a Ana teve que botar o Eli no lugar dele. Quando ele a chamou de vadia, quando ele disse que ela estava bêbada, ela colocou ele no lugar dele. Pera, não me toma para uma vadia não. Estou orando aqui, estou clamando ao Senhor, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Então ele precisou tomar isso pelo meio da cara para se ligar no ministério que Deus tinha entregue a ele. E que ele acabou jogando fora, e vou deixar isso para outra ocasião, porque isso é uma outra mensagem. Aqui eu encerro, porque foi só até aqui que o Senhor concedeu meu coração. Eu vou repetir o título. Escolha transformar a provocação do inimigo em oportunidade para mudar a sua história.
Escolha transformar a provocação do inimigo em oportunidade para mudar a sua história. Isso é questão de escolha. Se você vai escolher ficar prostrado, se você vai escolher se entregar, chorar, não comer, se irritar, é com você. Agora, se você vai escolher mudar a sua história, fazer algo diferente, aí você tem condição de fazer. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria e discernimento, certamente Ele dará. E que Deus esteja abençoando grandemente essa palavra aos nossos corações. E eu não posso deixar de convidar você. Se você deseja mudar a história da sua vida, muda o foco. Muda a semente que você está plantando, que você vai colher coisa diferente. Muda a voz que você está gritando, para que você receba um eco diferente. E que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Peço a você, mais uma vez, que ainda não está inscrito no canal, para que você se inscreva, você conheça o conteúdo, você possa clicar no sininho, para que você possa receber as notificações. Eu convido a você que você assista ao vídeo pelo menos 2 minutos, para que o YouTube entenda que você quer realmente permanecer inscrito no canal. Eu peço a você que faça isso aí. Compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais, se inscreve lá no canal. E eu agradeço a você que já está inscrito, você atendeu meus apelos, meus convites. A todos vocês, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Que o Senhor esteja falando, ministrando os corações. E eu convido vocês a estarem aqui para que nós possamos então juntos compartilhar a palavra do Senhor no próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E que Deus nos abençoe e que o nome do Senhor seja louvado e que essa palavra continue sendo pregada.